Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Estamos iniciando mais uma semana que possa ser abençoada para todos nós. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos e aqui no canal são dois conteúdos diários. Primeiro, 9 da manhã, o segundo, às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Esses dias aí eu tive que resolver muitas coisas. Não teve live pós-jogo na partida de ontem, nem consegui fazer o pré, enfim, mas estou de volta aqui a todo vapor com 2 vídeos por dia, 9 da manhã, 5 da tarde. Amanhã tem o nosso debate glorioso, a nossa live aqui que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. Teremos o pré, o pós também do clássico domingo contra o Flamengo. Voltou aqui tudo à normalidade no canal, graças a Deus estaremos aqui juntos e vamos falar alguns temas importantes neste conteúdo de agora. Após o empate de ontem contra o Juventude, vamos trazer alguns temas importantes para vocês aqui. O zagueiro Felipe Sampaio saiu do estádio com uma bota ortopédica, né? A informação é do repórter Thiago Veras da Rádio Tupi e do Gilmar Machado da Opinião Fogo Play. A razão foi um choque que o zagueiro sofreu em uma disputa ali com o jogador do Juventude. Sampaio acabou sofrendo um trauma no joelho direito e será reavaliado durante a semana agora no Botafogo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos atualizações sobre essa situação aí do Felipe Sampaio, mas ele saiu do estádio Newton Santos com uma bota ortopédica. O jogador sofreu um trauma no joelho e realmente será reavaliado. A gente torce para que não seja nada de grave com o nosso zagueiro, né? Até porque se o Sampaio não puder jogar, Deus de livre guarde, a gente vai ter que ir de Klaus, né? E talvez ali o Cuesta, né? Que a gente não sabe também se o Canu volta ou já não volta. Enfim, boa recuperação aí para o zagueiro Felipe Sampaio. O zagueiro Gatito Fernandes voltou ao gol do Botafogo no empate de ontem, 1-1 com a equipe do Juventude lá no estádio Newton Santos. O Gatito que ficou fora de algumas partidas contra o Ceará, contra o Ceilândia, contra o Atlético Goianiense na falha do Loureiro. Ele acabou ficando ali no banco por opção do técnico Luiz Castro. E ele explicou a situação aí por ter ficado fora de alguns jogos do Botafogo, esses que eu acabei de falar. Abre aspas aí pro Gatito, que ele disse o seguinte, ó: hoje em dia me sinto bem, joguei 10 jogos seguidos no Carioca sem nenhum problema. Não tive nenhuma queixa em relação à lesão. Teve uma interferência quando trocamos de CT. A estrutura do Lunier ainda não é o que a gente tem aqui no estádio Newton Santos. Fiquei um pouco atrasado nos trabalhos e preferimos voltar a ganhar força muscular, que nesse período com o treinador para depois, né, estar bem. Deixa eu pegar aqui, para ganhar força muscular, que perdi nesse novo período com o treinador para depois estar bem. Acabei o jogo de ontem, me sinto feliz por isso, explicou o Gatito aí ao canal do TF ontem ali na saída do jogo. O Gatito Fernandes e os outros goleiros também do Botafogo estão passando, né, por uma mudança de metodologia após a saída do Flávio Tênis e a chegada do preparador físico Daniel Corrêa, que chegou junto com o Castro. O jogo com os pés é um dos pontos que o Luiz Castro tem atacado. Abre aspas para o Gatito, que ele falou sobre isso também. A metodologia do Luiz Castro é um pouco diferente de que estávamos acostumados. Ele sempre pede para sair jogando, mas também sem forçar uma bola onde não tem jogo. Trabalhamos mais esse quesito de jogar com os pés e estamos nos adaptando, afirmou o Gatito Fernandes. É isso. Gatito voltando aí pouco a pouco. Ontem ele deu um susto na galera, teve um momento que ele ficou um pouquinho ali caído, a galera meio receosa, será que vai pedir para sair, será que foi o joelho de novo? Mas eu acho que o Botafogo, com todo respeito ao Gatito Fernandes, tem para ontem avaliar um goleiro para chegar no meio do ano. A gente precisa de um goleiro para fazer sombra ao Gatito Fernandes, até mesmo quando ele não puder jogar, ou pela seleção, ele pode estar com... Não sei se ele ainda vai ser convocado, se tem amistoso, eu não sei como é que vai ficar a situação do Paraguai, mas às vezes quando ele estiver com seleção, ou mesmo não puder jogar sentindo algum problema muscular, eu acho que teríamos que ter um outro goleiro à altura do Gatito ali no banco. Com todo respeito ao Loureiro, Douglas Borges, já cansei de falar aqui, não tem condições de vestirem a camisa do Botafogo e a gente precisa de um goleiro para o meio do ano, mas boa sorte ao Gatito voltando pouco a pouco. E realmente, no Carioca, ele foi até bem, não sofremos sustos ali com o Gatito.
Depois parece até uma coincidência, mas depois que ele foi convocado de novo, que ele chegou aí, né? O Paraguai forçou agora que ele voltasse. Ele foi convocado ali perto do clássico com o Fluminense, que eu não me lembro, se eu me lembro bem, foi contra o Fluminense. Ele não queria muito ir, o Botafogo também não queria muito liberar, mas era data FIFA, o Paraguai fez ele ir. Acho que nem titular, ele nem jogou, talvez ficou no banco lá. Depois que ele voltou a ser convocado também, depois que ele voltou já começou a dar tudo errado de novo, então o Botafogo, na minha opinião, tem que ver um goleiro pro meio do ano. E sem se esconder do fato, o técnico Luiz Castro bateu na tecla que o Botafogo ainda é uma equipe em construção ao analisar ontem o empate diante do Juventude. Para ele, oscilações serão normais até tudo ocorrer como planejado. Abre aspas aí para o Luiz Castro, que ele disse o seguinte: vai haver momentos muito difíceis. Estamos construindo uma casa para viver dentro dela. E quem constrói uma casa de vez em quando se molha. O vento entra por todas as janelas, às vezes vamos nos sentir desconfortáveis porque não está construído. Isso joga a meu favor? Não, porque no futebol não há tempo. Tenho consciência de que um dia vou sair, só não sei quando. E aqui no Brasil normalmente se sai mais cedo, portanto de repente a casa pode desabar sobre mim. Caminho sempre com as minhas convicções, quero o melhor para o Botafogo e vou me entregar por completo, afirmou aí o técnico Luiz Castro. Gente, volto a repetir aqui no canal e vou falar. A gente está proibido de criticar? Não. Já aconteceram algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, já estamos em Copa do Brasil. É claro que a gente não vai ficar passando a mão na cabecinha de todo mundo eternamente. Eu acho que a torcida tem o direito de cobrar. Eu vou falar sobre o Patrick de Paula no último tema aqui pra gente finalizar. Vou dar um pouco da minha opinião também. Eu acho que a gente tem todo o direito de analisar o trabalho, tanto do Castro, dos jogadores que chegaram. Mas paciência a gente tem que ter, gente. É só o início de um trabalho. Muitos jogadores vieram de fora do Brasil, estão se adaptando. O Luiz Castro também entra nessa situação. É a primeira vez dele aqui no futebol brasileiro. É claro que você perder para o Corinthians com a casa cheia, depois você empata com o Juventude também com a casa cheia. O Castro até chegou a falar sobre isso, controlar essa ansiedade, a gente tem que saber jogar também no estádio Newton Santos, a gente tem que se adaptar a isso, porque agora a maioria dos jogos do Botafogo, se Deus quiser, com casa cheia. E o Botafogo, os jogadores vão ter que controlar essa ansiedade de quando pegar o Newton lotado como ontem, saber jogar. Parece que isso influencia sim, cara. Contra o Corinthians foi, ontem casa cheia. Os jogadores também não conseguiram desempenhar aquilo que eles sabem fazer, muito por conta ali da atmosfera do estádio cheio, mas tem que ter paciência sim, gente. É o início. Hoje o Botafogo tem um time ok. Se a gente pegar o futebol brasileiro, tem várias equipes aí com um elenco muito melhor que o nosso, que não estão jogando futebol nada acima do que o nosso. Talvez o Palmeiras. O Corinthians é o líder do brasileiro por 9 pontos. A gente tem 5. A gente está no bolo. A gente tá brigando ali uma vitória aí domingo contra o Flamengo no Clássico. Coloca a gente no bolo de novo ali pela liderança, entre os 4 colocados ali. Então, se a gente pegar o futebol brasileiro, ninguém hoje tá jogando acima. O Fortaleza do Vojvoda, que é tão badalado, o Fortaleza tá com 0 pontos no Campeonato Brasileiro, lanterna. Ah, tá na Libertadores, tem outras competições, beleza. Mas você vê que nesse início não tem ninguém destoando de ninguém. E como eu disse, o Botafogo é tudo novo, gente. Técnico, jogadores vindos de fora. A gente tem que ter paciência. O Castro disse uma coisa muito bem. É uma casa que está sendo construída para a gente morar dentro. Eu sei que tem muita gente, a gente não pode, eu sou assim, a gente não pode criticar mais, não sei o quê, porque é o John Textor, agora a gente não pode. Não, a gente pode, deve. Nós somos clubes grandes. Nós somos um clube muito grande, gigante aí do futebol mundial. A gente tem que cobrar para as coisas melhorarem sim. Até mesmo para o Castro também sentir a pressão que é aqui. Com todo respeito ao Catar, com todo respeito à Ucrânia, aqui o futebol brasileiro é diferente. Eu até acho que ele sabe disso. Ele disse que ele pode sair a qualquer momento. Ele sabe que o futebol brasileiro é resultado. Se ele não entregar, ele pode acabar sendo demitido. Mas eu acho que a gente tem que ter paciência, gente. Não é da noite pro dia. Não é. A gente sabe que hoje o nosso time é ok. Os jogadores diferentes, os diferenciados, chegarão no meio do ano. Por exemplo, o Marçal, lateral esquerdo, jogador de campeonato inglês. O próprio Zahavi pode chegar. Esses são jogadores que vêm para resolver. São jogadores diferenciados, mas é só no meio do ano.
E eu acho que o Botafogo precisa de um camisa 10 para o meio do ano, precisa de um goleiro que eu falei agora há pouco, precisa de camisa 9. Eu acho que o Botafogo... É o que eu sempre falei aqui no canal, camisa 9 para mim nesse projeto deveria ser cascudo. Com todo respeito ao Matheus Nascimento, ao Erisson também, temos que apoiar até o meio do ano, mas camisa 9 para mim tinha que ter sido um que chame a responsabilidade, assim como camisa 10 também para dividir essa responsa com 9. E para o meio do ano o Botafogo vai ter que ver isso, mas sim, temos que ter paciência, gente. É só o início e estamos no bolo, estamos em cima, nada de desespero. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar, fortaleça com seu like, com a sua inscrição, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. A nossa próxima meta aqui no canal são 22 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês, aqui não é meu, aqui é nosso. Pra gente finalizar, a contratação mais cara da história do Botafogo, Patrick de Paula, ainda... realmente não disse ao que veio, ficou devendo mais uma vez ontem no empate contra o Juventude por 1-1. Primeiramente, vamos avaliar aqui o que é preciso dar tempo ao volante por diferentes aspectos. Um deles é que o Patrick de Paula não vinha jogando com frequência lá na equipe do Palmeiras e é natural ainda o jogador estar sem ritmo, chega com a pressão, é o jogador mais caro da história, não vinha atuando muito no Palmeiras e ele tem que se adaptar e ele tem que pegar esse ritmo de jogo e parece não estar no auge também da sua forma física. Mas é o típico caso de que o jogador que tem estrutura e força, então demora para estar no seu melhor nível. O Patrick, que é alto, forte, demora a entrar nessa situação dessa parte física ali inteiro, 100%. A outra questão está na questão tática. O Patrick de Paula brilhou no Palmeiras, principalmente de primeiro volante, né? Vendo o jogo de frente, distribuindo a bola, dando lançamentos e chegando para finalizar de longe. Diante do Juventude, ontem ele já atuou como segundo volante, eu pedia isso aqui no canal, não vou mentir. Eu tive a mesma visão que o Castro teve, eu falei, eu acho que o Patrick poderia jogar mais avançado como um segundo volante ali, talvez até um camisa 10, eu não gostaria tanto de ver o Patrick ali como um segundo volante. E ontem ele foi esse segundo volante, mais pelo lado direito ali, ficou encaixotado na marcação adversária, entre as linhas e pouco participou. Agora, é preciso colocar aqui uma mudança e melhores atuações vão passar pelo próprio Patrick de Paula. Ele precisa também querer. Ele é um jogador meio sonolento, um jogador que aparece, é um jogador vagalume, né? Ele aparece, depois ele some, ele toca uma bola, ele não aparece para receber de volta, ele não dá, entendeu? O cara toca a bola, ele tem que se posicionar para recebê-la também. Não é tocar a bola e ficar parado, ele fica muito ali, ele é meio sonolento nesse sentido e ele tem que querer também ser mais participativo, aparecer mais, vibrar em campo, apresentar vontade, errar menos tecnicamente. Se preparar melhor, né? Resumindo, o Patrick tem bola, tem potencial, na minha opinião, mas tem que mostrar dentro de campo ou o caminho dele automaticamente acabará sendo aí a maior contratação da história do Botafogo, mas ele acabará no banco de reservas, assim como ele era lá na equipe do Palmeiras. Sobre a parte tática, só para eu finalizar essa situação, eu acho que realmente o Patrick eu começo a enxergar como um primeiro volante, tá? Eu gostaria de vê-lo um pouco mais avançado, mas não vem dando certo. Eu acho que ele se sente mais confortável mesmo de primeiro volante. Já o Luiz Oyama, que também atua melhor como primeiro volante, eu acho o Oyama mais dinâmico e versátil. Então o Oyama teria mais condições de se adaptar como um segundo volante ali, porque o Patrick ele recebe a bola apenas no pé. Já o Luiz Oyama, ele pode receber no pé ou na frente, né? Porque ele sabe se deslocar e dar uma opção pelo lado direito. Então hoje eu vejo que realmente o Patrick serve ali como um primeiro e bota o Oyama como segundo. Essa é a minha opinião, mas tem que ter paciência também. Vamos ter calma. Aquilo tudo que eu falei sobre o Castro agora há pouco, eu falo também sobre o Patrick, como eu falei do Piazon recentemente. E é isso. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative o sino. Amanhã eu tô de volta às 9 horas da manhã, conto com a ajuda de vocês. Depois tem a nossa live amanhã, 8 da noite, debate glorioso, conto com a audiência. Forão, gosto mais de você do que de mim.